A rua estava mergulhada em silêncio quando Sor foi empurrado para fora do portão. O som metálico da tigela ecoou como um trovão, espalhando comida estragada no chão molhado. Ele tentou se aproximar, mas um chute o afastou. O homem virou as costas sem olhar, deixando apenas sombras e frieza. Sor tremia, os ossos marcados pelo frio da noite. Um gemido escapou de sua garganta, perdido no vento. Ainda assim, seus olhos permaneceram fixos na escuridão, como se esperassem algo. Havia medo, dor e abandono, mas também uma centelha tênue de esperança que se recusava a apagar. O frio da madrugada queimava a pele de Sor, enquanto ele olhava fixo para cada sombra que passava. Um grupo cruzou a rua, evitando-o como se fosse invisível. Uma mulher puxava uma criança pela mão, apressando o passo. Sor emitiu um som baixo, quase um pedido. Mas ninguém parou. Ele tentou se erguer em busca do cheiro de pão vindo da padaria, mas suas pernas cederam. O chão úmido grudava em sua pelagem, transformando cada movimento em dor. Para o mundo, ele era apenas mais um cão abandonado. A chuva caiu pesada, transformando a rua em espelho quebrado de reflexos. Sor ergueu o focinho, sentindo a água gelada escorrer pelas cicatrizes. Buscou abrigo sob um banco de madeira, mas a água corria em cascata pelo assento. Tremendo, ele se encolheu contra o chão frio. O som dos trovões fazia seu corpo sacudir. A cada relâmpago, sua sombra enorme se projetava contra a parede, como se fosse maior do que ele mesmo. No entanto, sua fragilidade o denunciava. Era só um cão tentando sobreviver à noite. 2 rapazes surgiram na esquina, rindo alto, latas de cerveja nas mãos. Um deles apontou para Sor e murmurou com desprezo. O outro chutou uma lata em sua direção, que rolou até bater no banco. Sor recuou, o rabo preso entre as pernas, enquanto as gargalhadas ecoavam na noite. Para ele, cada som era mais cruel que o vento gelado. Ficou parado, imóvel, vendo-os desaparecerem, levando embora qualquer esperança de bondade. Exausto, Sor deitou-se sobre o asfalto frio. Seus olhos ainda se fixavam na estrada, como se aguardassem alguém. Cada farol distante era uma promessa que nunca se cumpria. Um carro passou rápido, deixando apenas silêncio. Ele suspirou, apoiando a cabeça entre as patas. O frio cortava, mas havia algo em seu olhar, uma esperança frágil, tão pequena quanto uma brasa. Talvez amanhã fosse diferente. Talvez alguém parasse. Mas naquela noite, apenas o vento respondeu. Amanhã chegou fria e silenciosa. O sol mal atravessava as nuvens cinzentas, iluminando as ruas molhadas. Sor estava encolhido, os olhos semicerrados, respirando com dificuldade. Suas costelas subiam e desciam lentamente, como se cada fôlego fosse uma luta. O narrador descreve o olhar do cão, profundo, cansado e, ao mesmo tempo, repleto de uma dor que parecia infinita. Havia cicatrizes que contavam histórias sem palavras, marcas gravadas na pele como lembranças de cada abandono. O silêncio ao redor amplificava sua solidão. Sor ergueu o focinho, como se buscasse algo no ar. Talvez uma memória, talvez um sinal de que ainda havia esperança em algum lugar. Jorge passou pela rua carregando uma sacola de compras. Ele ouviu o som fraco do latido de Thor, mas não parou. Seus olhos evitaram encontrar os do cão. O narrador descreve a indiferença. Um silêncio cúmplice, como se aquele sofrimento não fosse responsabilidade de ninguém. Jorge apertou o passo, fingindo que não havia visto nada. Sor, ainda assim, levantou a cabeça e fixou o olhar nele, esperando por um gesto. O vento trouxe um gemido baixo que se perdeu no ar. A distância entre homem e animal era curta, mas parecia um abismo. Sor ouviu passos de outro animal se aproximando. Um cão magro e silencioso surgiu, cheirando o ar com cautela. Seus olhos encontraram os de Sor. Não havia hostilidade, apenas uma compreensão silenciosa.
Eles se encararam por alguns segundos. O narrador explica que naquele instante dois destinos quebrados se cruzaram. O novo cão, chamado Bento, parecia ainda mais marcado pelo tempo. Thor rosnou baixo, mais por instinto do que por ameaça, e depois baixou a cabeça. Entre eles havia apenas o silêncio da rua e a sensação de que ambos compartilhavam a mesma dor. Thor aproximou-se lentamente de um portão de ferro. Ele encostou o focinho entre as grades, tentando alcançar um cheiro familiar. Dentro do quintal, alguém o enxotou com um gesto brusco, sem sequer olhar nos olhos dele. O narrador descreve a rejeição como um corte invisível, mais doloroso que qualquer ferida no corpo. Thor recuou, o olhar ainda preso no portão. O som de vozes humanas ecoava, mas nenhuma delas lhe pertencia. Mais uma vez, ele ficou do lado de fora, entre o abandono e a rua vazia. A noite voltou a cair, trazendo consigo o frio ainda mais cruel. Thor deitou-se ao lado de uma tigela vazia, olhando fixo para dentro dela. O narrador descreve a cena como um retrato da espera, um animal preso ao desejo de ser visto, de ser lembrado. A tigela refletia a luz fraca do poste, tornando-se um espelho de sua solidão. O vento soprava como um sussurro constante, embalando seu cansaço. Ainda assim, Thor mantinha os olhos abertos, porque dentro dele havia a chama frágil da esperança de que alguém finalmente o notasse. O portão rangeu e Carlos apareceu, segurando a mesma tigela metálica. Ele a encheu com restos azedos e colocou diante de Thor, apenas para chutá-la segundos depois. O narrador descreve o ato como pura crueldade. Thor tentou se aproximar, mas recuou com medo do próximo golpe. Carlos murmurou palavras ásperas, sem emoção, como se a vida do animal não tivesse valor algum. A tigela rolou até o meio da rua, espalhando sujeira. Thor permaneceu imóvel, olhando o homem com olhos cheios de dor e submissão. Uma família passava na rua. A criança apontou para Thor e disse algo com curiosidade, mas a mãe puxou-o com firmeza. O narrador ressalta que, para eles, o cão era apenas um incômodo. Thor deu alguns passos hesitantes tentando segui-los, mas o pai o afastou com um gesto duro. O olhar da criança foi o último a desaparecer, carregando uma centelha de compaixão que se perdeu. Thor voltou ao portão, sentindo o peso de mais uma rejeição. No abrigo próximo, Thor foi levado para uma jaula. Do outro lado das grades, Bento observava em silêncio. Seus olhos refletiam resignação. O narrador descreve o encontro como um espelho, um cão que ainda lutava contra a dor e outro que já havia desistido. Thor se aproximou das barras, abanando o rabo de forma hesitante, mas Bento apenas deitou a cabeça sobre as patas, sem reagir. O silêncio entre eles dizia mais que qualquer som. Thor foi levado de volta à rua e, com fome, revirou sacos de lixo. O narrador descreve sua busca desesperada, o nariz mergulhado em restos sujos. Cada pedaço encontrado era devorado rapidamente, como se fosse um banquete. Mas os cheiros fortes de podridão apenas aumentavam sua fraqueza. Um gato o observava de longe, saltando para cima de um muro quando Thor rosnou baixo. A cena era um retrato da luta diária pela sobrevivência. Thor levantou o focinho e soltou um uivo longo, que ecoou pela noite. O narrador descreve o som como um chamado sem resposta, carregado de dor e solidão. Quando o som cessou, o silêncio retornou, pesado e sufocante. Não havia resposta, nem passos, nem vozes. Apenas a escuridão. E Char. Thor deitou-se novamente, os olhos semicerrados, como se cada segundo fosse um peso insuportável. O mundo parecia tê-lo esquecido, e o vazio era a única companhia. Na praça deserta, Thor caminhava com passos vacilantes quando uma voz feminina soou. Meu Deus, Rex! Me auto-implando isso. Helena, com os olhos arregalados, reconheceu no cão a sombra de quem um dia fora seu companheiro. O narrador descreve o choque em sua face, um misto de dor e memória. Thor ergueu a cabeça,
os olhos encontrando os dela por um instante. O silêncio entre os dois parecia interromper o tempo. Um nome esquecido reapareceu no vento, trazendo consigo o peso da revelação. As lembranças invadiram Helena. Ela se lembrou de quando Sor era filhote, correndo pelo quintal cheio de energia. O narrador explica que havia risadas, tardes de sol e promessas de nunca o abandonar. O tempo, no entanto, trouxe mudanças cruéis. O cão diante dela era a sombra daquele passado. A cena era um confronto entre memória e realidade, entre o amor de antes e o abandono de agora. O narrador revela que o homem que abandonara Thor era o mesmo Carlos, antes companheiro de Helena. Ele havia prometido cuidar do animal, mas transformou a lealdade em desprezo. A verdade surgia como um corte. O vilão não era um estranho, mas alguém que um dia fora parte daquela vida. Helena sentiu o peso da traição não só contra o cão, mas contra ela mesma. Sor olhou para Carlos com um misto de medo e lembrança. Marina apareceu do outro lado da rua. Ela observou Sor e Helena, percebendo de imediato a conexão. O narrador descreve seus olhos marejados. Ela via não apenas um cão, mas uma história quebrada de amor e abandono. Marina caminhou lentamente até eles, estendendo a mão com cautela. Sor hesitou, mas o rabo moveu-se de leve. Era um gesto pequeno, mas cheio de significado. Sor encarou Carlos novamente. Seus olhos não eram mais apenas de medo, mas de lembrança. O narrador descreve o momento como um reencontro inevitável entre vítima e algoz. Carlos desviou o olhar, talvez perturbado pela força silenciosa do cão. Helena permaneceu firme, com lágrimas nos olhos. Marina tocou o ombro de Sor como quem dizia: agora você não está sozinho. A noite envolveu a cena com um silêncio pesado, carregado de revelações. E Sor cambaleou e caiu ao chão. Seu corpo tremia, como se cada respiração fosse a última. O narrador descreve a luta do cão contra a própria fraqueza, um combate silencioso contra a morte. Helena gritou, correndo até ele, mas não sabia o que fazer. Marina ajoelhou-se rapidamente, sentindo o coração do animal bater de forma irregular. O silêncio da rua foi quebrado por aquele momento de desespero. Sor fechou os olhos por um instante, e o mundo pareceu parar. Marina levantou Sor nos braços. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas havia determinação em cada gesto. Ele ainda respira, disse com voz trêmula. Helena correu ao lado dela, sem conseguir conter o choro. O narrador descreve a cena como uma corrida desesperada contra o tempo, onde cada segundo parecia escapar pelas mãos. A noite parecia assistir em silêncio, como se o destino estivesse suspenso. Na clínica veterinária, Helena entrou ofegante, seguida por Marina com Sor nos braços. O narrador descreve o choque dos presentes. Helena aproximou-se do balcão implorando ajuda com a voz embargada. Sor foi colocado sobre a mesa fria de metal, sua respiração curta e irregular. E as lágrimas de Helena caíram sobre o pelo sujo do cão, enquanto suas mãos tremiam. Suas mãos tremiam. Perdoa-me, sussurrou, quase sem voz. O veterinário entrou apressado, examinando Sor com mãos firmes. O narrador descreve o ritmo acelerado do momento, cada segundo contado. Helena soluçava, enquanto Marina segurava a respiração. O som dos instrumentos, o apito da máquina, o ar pesado da sala, tudo parecia esmagar. Sor permaneceu imóvel, sua vida pendurada por um fio invisível. E o clima era de absoluta tensão, como se o destino estivesse prestes a se decidir. O coração de Sor falhou por um instante. O narrador descreve o silêncio absoluto que tomou conta da sala. Helena gritou, segurando sua pata com força, como se pudesse impedi-lo de partir. Marina sussurrou: luta, por favor. O som da máquina voltou a piscar, fraco, mas presente. Sor abriu os olhos por um instante, encontrando os de Helena. Havia ali uma despedida,
mas também um lampejo de reconhecimento. O momento era insuportável, um fio tênue entre vida e morte. Helena segurou a pata de Sor, lágrimas caindo sobre o pelo sujo. Me perdoa. Eu falhei com você, murmurou com voz trêmula. O narrador descreve a cena como um encontro entre dor e redenção. Era tarde demais para apagar o passado, mas não para reconhecer a culpa. O Sor respirava com dificuldade, mas seus olhos permaneceram fixos nela, como se compreendesse cada palavra. O silêncio da sala era quebrado apenas pelo som frágil da respiração dele. Marina ficou ao lado de Thor, colocando a mão sobre seu corpo frágil. Seus olhos estavam úmidos, mas havia firmeza em sua presença. O narrador descreve o gesto como uma promessa silenciosa. Ele não estaria mais sozinho. Helena chorava, mas Marina permaneceu firme, sustentando a esperança. Sor fechou os olhos por um instante, confiando naquele toque. O ambiente estava carregado de emoção, como se cada respiração fosse um milagre. No abrigo, Bento observava em silêncio de dentro da jaula. O narrador descreve seus olhos como poços de resignação. Ele via de longe o movimento da clínica, mas não havia ninguém para ele. Sor era a esperança frágil que ainda lutava, enquanto Bento representava aqueles que jamais seriam lembrados. O silêncio de Bento era um lembrete doloroso da injustiça. Ele deitou a cabeça nas patas, enquanto a noite caía ao redor. Sor abriu os olhos lentamente e olhou para Helena. O narrador descreve aquele olhar como uma despedida silenciosa. Era como se ele reconhecesse a presença dela, e mesmo sem forças, ainda quisesse transmitir algo. Helena soluçava, apertando sua pata com carinho. Marina observava em silêncio, respeitando aquele instante sagrado. O tempo parecia suspenso, e cada batida do coração de Sor soava como um eco distante. O narrador descreve o último instante como um silêncio absoluto. Sor soltou um suspiro fraco, e sua cabeça repousou sem força sobre a mesa. Helena gritou baixinho, enquanto lágrimas escorriam sem parar. Marina fechou os olhos, segurando firme sua mão. A sala inteira pareceu parar. Não havia mais máquinas, nem vozes, apenas o vazio. O peso da perda caiu como um manto sobre todos. Sor tinha partido, mas deixava atrás de si a marca indelével de sua lealdade. O narrador descreve o silêncio da clínica como algo quase físico, um peso que esmagava cada pessoa ali. Helena continuava segurando a coleira de Sor com as mãos trêmulas. O couro estava gasto, marcado pelo tempo, mas ainda carregava o cheiro dele. Cada arranhão no metal era uma lembrança de um passeio, de uma corrida, de uma vida que agora era apenas memória. Helena não conseguia soltar o objeto, como se ao fazê-lo apagasse também a última ligação com seu companheiro. Seus olhos vermelhos e inchados refletiam tanto dor quanto arrependimento. 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 Ali naquele instante, ela compreendeu que a ausência dele não seria apenas uma falta, mas uma ferida permanente em sua alma. No abrigo, o vento frio atravessava as frestas e fazia ranger as grades. Uma jaula permanecia aberta e vazia, o lugar onde Tsor havia descansado por algumas noites de desespero. O narrador descreve o som metálico da porta batendo de um lado para outro, como um lamento repetido. Para quem não sabia, era apenas um espaço vazio. Mas para Bento, que observava com os olhos pesados da resignação, era um grito silencioso. O amigo não voltaria. A ausência de Thor naquele lugar transformava o abrigo inteiro em um mausoléu invisível. O eco do portão batendo parecia carregar uma sentença final. Ele partiu para sempre. Marina caminhou lentamente até a jaula de Bento. Seus olhos ainda estavam marejados, mas em sua expressão havia determinação. O narrador descreve o gesto dela como um ato de resistência contra a indiferença do mundo.
Ela ajoelhou-se diante das grades e estendeu a mão, deixando os dedos alcançarem o ar gelado do abrigo. E Bento levantou a cabeça devagar, os olhos cansados cruzando os dela. Por um instante, a dor encontrou uma centelha de esperança. Marina sussurrou, quase em oração. Eu volto por você, eu prometo. Naquele silêncio, suas palavras eram mais fortes do que qualquer juramento escrito. Enquanto isso, Jorge permanecia parado diante do portão da casa que tantas vezes ignorara. O narrador descreve sua postura: ombros caídos, respiração pesada, olhar perdido. Pela primeira vez, ele via o vazio não apenas como a ausência de um cão, mas como o reflexo da própria negligência. As lembranças dos latidos ignorados ecoavam em sua mente. Cada noite em que ele se virou para o outro lado agora, pesava como culpa. Jorge suspirou, mas sabia que nenhum arrependimento traria Sor de volta. O portão, fechado e enferrujado, tornara-se um monumento à sua indiferença. E naquele instante, ele compreendeu que o silêncio era também um julgamento contra ele. O narrador descreve os últimos instantes como um trovão, após tempestade. Helena, sozinha em casa, segurava a coleira contra o peito. Seus lábios tremiam enquanto murmurava: nunca mais. Não era apenas uma promessa dela, mas um grito silencioso contra todo o abandono, contra toda a crueldade que transforma vidas em sombras. O eco daquelas palavras parecia se espalhar muito além das paredes. A imagem era devastadora: uma mulher destruída, um cão ausente, um vazio que jamais seria preenchido. Sor partira, mas deixava atrás de si a lembrança de uma lealdade inquebrável. O silêncio final não era vazio, era uma marca eterna.